Fala, gente, alegria, prazer estar aqui com vocês. Sei que está nos assistindo. Eu quero dar alguns recados rapidinhos antes da gente começar. Primeiro, a gente está gravando esse podcast em janeiro de 2024, durante o Festival Rema. É porque eu não sei quando é que o pessoal vai assistir, né? Só para eles ficarem sabendo. O Festival Rema acontece todo mês de janeiro. Você pode ficar sabendo aí nas nossas redes sociais. A gente tem uma parceria aqui, esse é o Rema Podcast, mas a gente tem o apoio do Estúdios Fábrica, que é o Jorge aí, o sócio dele, que trouxeram esse equipamento top. E @Estúdios Fábrica, você conhece também o trabalho deles, pode contratar eles para desde nascimento até velório, eles fazem o que outro patrocinador, apoio que a gente tem é o curso de teologia, né, que a gente tem, o Rema criou junto com uma faculdade de teologia da Flórida, um curso de teologia com habilitação em artes. Tem sido muito legal, são 24 matérias de teologia, 12 de habilitação em artes, e você quer aperfeiçoar. Eu gosto muito de dizer que conhecimento é poder, né? O que dá poder para o médico abrir uma pessoa e curar é o conhecimento, o que dá poder para o engenheiro construir esses arranha-céus é o conhecimento, e o que dá poder para o crente é o conhecimento. A gente hoje vai falar de louvor e adoração. Isso mesmo? Estamos no podcast certo? Queria apresentar os nossos amigos aqui, parceiros. Sandy, você que tem um nome chique, internacional, pode começar se apresentando aí. Ok. Não, calma. Eu sou o Pastor Kiko, tá? É que eu esqueci de me apresentar, cara. Aí eu ouvi o primeiro e falei, nossa, eu tenho que pôr meu nome ali de algum jeito. Vai. Sou o pastor Sandy, né? Sandy Gerry, nome chique, né? Chique demais. Chique demais. Tem Y? Tem Y no Sandy, no Gerry é com E. E sou de Imperatriz do Maranhão, né? Nascido e criado em Imperatriz. Depois passei uma temporada em São Luís. Desde 2017 estamos morando em Palmas, Tocantins. Fomos implantar uma igreja, né? Hoje nós caminhamos para a Igreja Evangélica Nova Aliança, né? E servimos numa cidade chamada Miranorte, né? Chamada Miranorte, fica a 130 quilômetros de Palmas. Mas vocês moram em Palmas? Moramos em Palmas. Eu, minha esposa, pastora Cristiele, nós trabalhamos ali servindo na igreja e cuidando de jovens, né? Ajudando na implantação da igreja. Ao se apresentar, me fala como é que você encontrou Jesus, Sandy? Então, eu acho que Jesus me encontrou desde... Aproxima um pouco mais o microfone da sua Eu boca. acho que desde muito cedo, eu não tenho aquele testemunho, eu costumo dizer que eu não tenho aquele testemunho, tipo, eu era drogado. Seu testemunho não emociona. Traficante de drogas. Eu também não, eu sou liderando uma gangue, né? E Deus me recuperou das drogas. Não, eu desde muito cedo tive uma família bem complicada, mas desde muito cedo minhas irmãs frequentavam a igreja, né? Igreja Batista. E me levava para a igreja. E aí, daquilo eu fui aprendendo um pouco sobre a questão da música, de instrumentos musicais. Ficava ali no pé da bateria, como todo menino novo que gosta daquilo. Só gosta de bateria, né, cara? Menino tem um tropismo pra bateria incrível. Justamente. E aí eu comecei a tocar bateria da igreja, bem novo mesmo. E depois fui me envolvendo. Então eu tenho essa lembrança. Eu não lembro qual foi a época ou o dia que você aceitou Jesus. Eu também não. Eu cresci na igreja. Justamente. E ali eu também não tenho esse dia marcante assim. Isso, aí ficou assim. Depois então, a gente podia atender um apelo, nós dois, para que a gente possa dizer, quando eu tinha 50 anos, eu fui lá para registrar. Inclusive façam isso hoje, que a gente não sabe quando ele virá. Exatamente. Então hoje à noite aqui, o próximo apelo a gente vai. A gente aceita Jesus. Tá, legal. Fala, Thiago, se apresenta aí. Olá, então meu nome é Thiago e eu sou músico, especialmente na área das teclas, ministro de louvor. Já tem um tempo que tenho estado nessa área, na igreja, e eu nasci num berço evangélico. Legal. Então é sem graça também. Para os outros, para mim é top. Para mim também. Não é divertido para os outros, mas para mim é incrível. Eu vivi a vida inteira na igreja, só sei viver de igreja. Sei que quer passar um final de semana no mundo. Deve ser legal para alguém, mas para mim tá tudo certo. Então, só conheço esse mundo. No máximo que conheça uma igreja problemática, pastor canseiro, exato, os pecadores. Os outros pecadores, os meus eu não revelo. É isso aí. Então, só Deus sabe. Só Deus sabe. Muitos, inclusive.
Mas é isso, então minha vida inteira na igreja, conheço só esse caminho e tô bem feliz com Casado, pai de 3 filhas. Casado, pai de 3 filhas. Vidas na arte. 100%, sou de dança Goiânia. E música, né, também, né? A sua mais velha toca teclado? Não toca. Toca, arranha, mas não dá pra subir e ministrar. Ah, tá. Ah, eu sou da companhia Mas elas Rema. dançam muito, né? Dançam muito. Sou da companhia Rema de Goiânia, então por isso elas são muito envolvidas com dança, né? Toda a família é envolvida com arte. Mas isso não é de mim desde o início. Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre arte, mas a arte não nasceu comigo, ela foi aprendida, ela entrou de forma com inteligência e não com o coração, ela é calculada. Ela foi uma decisão, né? Ela foi consciente. Tanto que hoje, quando eu vou falar em música, ela é calculada. Quando eu vou desenhar um arranjo musical, uma harmonia de um coral, é com cálculo, é com número, não é com... Eu tenho feeling musical, sim, tem a arte, mas ela não é desde o início, né? Então é isso, a minha vida... Legal. O início, o start, para conhecer um pouco mais sobre mim, é isso aí. Massa. Você, Israel? Meu nome, né? Tenho 2 filhos, Isaac, Felipe. Isaac totalmente comprometido, né, com a arte. Faz tudo. Então, Faz tem tudo. 17 anos. O Felipe tem 11 anos, né? Já o oposto do Isaac, não é envolvido com a arte. No caso, dança, teatro ou música, mas gosta de pinturas. Gosta de ler, né? Muito inteligente, tem uma persuasão, mãe, né? a persuasão já no falar, não é? Sou casado há 23 anos. É um dos pastores aqui da igreja. Eu também fui, também tem esse histórico, né? Meio sem graça também, né? Cresci na igreja, mas as maiores experiências minhas com Cristo foi na Luz para os Povos, quando eu vim para cá em 2001. Né? Já com 1 mês de casado, vim pra cá, sempre envolvido e comprometido com música, né? Já antes? Bem antes, nasci tocando batera, cresci profissionalmente, me tornei um profissional na área da bateria, né? Depois de uns 20 anos vivendo do instrumento, eu decidi não mais viver do instrumento e investir em outras áreas. Quando vim para Luz para os Povos em 2001, com 1 mês de casado, a gente começou a servir na igreja com louvor, né, tocando, Raquel dançando. Pastor Leno, na época, era lembro o demais. líder. Compositor, ele compunha muito fácil, Uma facilidade, né? impressionante. Pastor Leno, onde que ele está hoje? Ele tá em Atlanta. em Panamá City. Em Panamá City, Estados Panamá Unidos. City, Estados Unidos. O Pastor Leno, ele era aquele cara que vivia competindo naqueles concursos do Colégio Objetivo. Lembra que antigamente tinha uns festivais de música do Colégio Objetivo? E o Leno ganhava direto aquilo ali. Fenomenal. Compõe assim com a brasilidade. Interessante que as músicas de igreja que ele compõe tem uma brasilidade muito legal. Isso, as músicas comunitárias, ele incrível, as transformava nesse contexto. E aí, a partir daí, assim que o Pastor Leno saiu da liderança, eu e a Raquel assumimos a liderança e tivemos profundas experiências na área do louvor. Nossa igreja houve uma ruptura em 2009, né, com o nosso antigo pastor. Então começamos do zero a equipe de louvor, né, tivemos que iniciar todo o processo novamente, reiniciar todo o processo. Dentro dessas experiências nasceu o projeto Reforma Musical, que é um projeto de reestruturação e estruturação para a equipe de louvor, não é? Nasceu no campo missionário também, nós estávamos no Nordeste, no interior do Nordeste, lá de Pernambuco, servindo as igrejas, e nasceu esse desejo de auxiliar equipes. Em 2015, eu terminei meu 2º seminário e comecei a lecionar no seminário teológico. Então, sou professor de teologia sistemática, escatologia e aconselhamento pastoral. E hoje vivo na igreja, trabalho remunerado na igreja também, sou um dos pastores auxiliares aqui e faço isso com muita alegria, né? Nossa família tem crescido aqui nesse ambiente. Não, e eu quero dar um testemunho, aqui, que em julho do ano passado, 2023, a gente foi pro Sertão. E o Isaac foi o filho dele. E cara, primeiro, não nos deu trabalho nenhum. Tem 17 anos ele? 17 anos. Menino de temperamento muito bom, muito agradável. Excelente humor. Eu falei isso porque eu acho isso importante demais nas pessoas. Gente com mau humor é difícil demais, né? É verdade. Faz diferença, Só que aí, o lance que eu curti nele é o seguinte, cara.
Precisava de alguém pra tocar no devocional, ele pegava o violão e tocava. Isso. Precisava de alguém pra dançar na adoração, ele dançava. Cara, até uma hora que o missionário que a gente tava foi doar uma bola para um projeto de futebol de salão e meter um contra, os meninos do projeto contra o pessoal de cá, o Isaac entrou e arrebentou no futebol. Joga muito, ele joga. E eu falei, cara, esse moleque, ele é muito livre, ele é muito talentoso, e eu achei, foi muito bom, cara, tá? A bondade de Deus alcançou ele Não, mesmo. mas eu faço questão de testemunhar isso pros pais. Eu acho que eu até falei isso pra tua esposa, porque, pô, isso é investimento de vocês. Como o Salmo 1 fala, o nosso alimento é fruto do rio que a gente está plantado ao lado. Exato. Então, assim, eu preciso falar para os pais o testemunho que os filhos deles são longe de vocês, sabe? Por isso que eu faço questão de falar aqui. Só para dar um contexto para quem está ouvindo a gente, Israel, é que nós estamos gravando, nosso evento está rolando em uma das igrejas Luz para os Povos de Goiânia, que é a igreja que a gente chama Igreja do Serrinha, mas na verdade é que é Parque Amazonas. Parque Amazônia. Parque Amazônia é o bairro, né? O Bispo Ronaldo que coordena e o seu grupo de pastores. É porque a gente fala, eu sou aqui dessa igreja e tal, só para dar um contexto para quem não conhece. Que aqui tem uma estrutura muito legal, então a gente faz o evento aqui. O Bispo Ronaldo sempre, e o pastor Cleidivan sempre nos atende com muito carinho e é muito legal isso. É só pra deixar o contexto, porque eu fico grilado quando eu tô assistindo um podcast e os caras que fazem comentário assim interno e eu tô, mano, onde esse cara é? Que igreja que esse cara tá falando? Aí eu É verdade. Beleza. Hã? Tá bom, tá bom. Gente, então nós temos aqui a louvor e adoração. Eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que o louvor e adoração, já vou jogar aqui, ó, um corte bom, hein? Eu acho que a gente escreveu o Santo dos Santos em cima da plaquinha da UTI. Eu acho que o louvor e a adoração das igrejas tá aí na UTI e não no Santo dos Santos. Não sei o que vocês pensam disso, mas eu sofro muito com o louvor, com as músicas que a gente canta hoje em dia. Eu sou crente a vida inteira e como todo mundo aqui parece, né, a gente cresceu aí nesse ambiente cristão, que é o plano A. Que é o plano A. Você conhecer Cristo em casa, você conhecer Cristo na sua família, não precisava mudar o caminho, já estar no caminho. E como eu tenho 50 anos e a gente está na igreja a vida inteira, a gente já viveu muitas ondas de música e de adoração. E hoje eu me preocupo. Hoje eu tenho dificuldade de me conectar nos momentos de adoração que a gente está nos cultos. Eu confesso para vocês que eu vivo isso. O que vocês pensam disso? E qual a importância que você vê a música na vida do crente, não na vida da igreja só? Porque ninguém questiona a música. O pessoal questiona arte, o pessoal questiona dança, o pessoal questiona teatro, mas música ninguém questiona. Primeira coisa é uma observação é que todos nós hoje vamos nos converter mais tarde, né? Você também, Thiago, acho que nós quatro vamos atender o apelo. Ninguém lembrou. Você teve um dia? Ninguém... Tá. É só ele. Só ele. Vamos adorar ele. Vamos, ele leva a gente. Ele leva a gente. Ele leva a gente, é o profeta. Ele vai ser aquela irmã de Moisés que olhou no barquinho ali, ó. O barquinho, ó, a cestinha. Outra coisa, eu penso que eu sou um pouco criticado, né? Até nas igrejas que eu participo, criticado no bom sentido, né? Na brincadeira ali, os músicos e os irmãos falam que eu sou um pouco, eu viajo ali vamos dar um exemplo, de Hilson, de Alessandro Vilas Boas a Nelson Ned, né? Porque eu fico naquele eixo. Hoje a turma, as igrejas, elas estão muito modernas, principalmente no que diz respeito à adoração, né? E as canções de adoração hoje na igreja, eu acho que eu tenho uma dificuldade também de me conectar e a minha parte, a minha porção quando eu estou adorando, eu sou um pouco, como é que eu posso dizer, não vou dizer arcaico, né? Mas eu tento ouvir... Não podemos falar que a gente é velho, porque não é esse o ponto. Justamente. Não é esse o ponto. Porque, cara, a gente tem celular novo, a gente tem carro novo, a gente vive inovações. Justamente. Nós não temos crise com inovação. Porque a gente poderia falar, é problema de idade, se a gente tivesse um Fusca, se a gente não usasse celular. Mas não é esse o ponto. Mas a vivência da gente dá um senso crítico que essa geração também não tem, né? Justamente. Porque a gente tem outras visões aí e tal. Eu costumo dizer que quando nós vamos adorar, quando eu vou adorar... isso, Sandy, porque é muito mais fácil jogar pra... eu sou velho ou você é velho, e encerrar o assunto sem querer falar de conversa difícil. Lógico. Porque hoje tá muito difícil, cara, a gente ter assuntos assim. Então, temos que trazer mesmo e destrinchar, mesmo que a gente seja divergente na nossa opinião. Não tem problema nenhum. Por exemplo,
vocês como músico, podem criticar a música de 3 acordes. Eu que não sou músico, adoro elas, irmão. Porque aí eu posso tocar. Então, meu ponto não é esse. O meu ponto é Bíblia, é outras coisas, né? E quando a gente fala de música, eu sempre fui assim, não sei os meus colegas que estão aqui, mas eu busco, quando eu tô ali, como ontem, né, a gente vai ministrar, eu tô ligado na palavra, né? Eu tô ligado no que Deus tá falando ali através do profeta que tá ministrando a palavra, e ali eu tô entendendo no meu espírito o que Deus tá querendo comunicar. Exato. Então, a minha banda tem essa brincadeira também, tipo assim, às vezes a gente ensaia 5, 6, 7, 8 músicas, e quando o Sandy vai ministrar, ele ministra as antigas, né? A que vem na cabeça dele. Eles que lutem, né, irmão? Eles que lutem. Eu sempre fui assim, e a gente já caminha junto aí há mais de 20 anos, né? Mas aí o que acontece é que eu tento me comunicar, com o Espírito. O que o Espírito está querendo comunicar ali, para aquele momento, para aquela noite, para aquele ambiente que está sendo gerado ali. Então, eu entendo que os artistas, os músicos hoje, eles estão muito preocupados com a performance. A performance em si. Então eu preciso reproduzir legal, os VS estão em alta, né? Vou tocar com VS ali para tocar o original. VS são a música. O gravado ali? Isso, o gravado. Que aí eu tiro só o que vai tocar. Não? Sample. É o sample. Justamente, o sample, que hoje a gente chama de VS. Aí não tem nem como ministrar, irmão. Não pode sair do que tá pronto. Mais ou menos assim. Então, às vezes, isso engessa muito o também músico. Não falo mal do VS, não, porque um cara sozinho botar um VS... Com certeza. Mas isso, às vezes, engessa muito o músico, porque se a gente não tiver esse feeling, né, esse feeling espiritual mesmo, para entender o que Deus está comunicando ali. Ontem, a gente fugiu do script. Ontem nós fomos ministrar, mas fugimos do script, porque o ambiente pedia isso, né? E eu tava ali, e meu coração, eu comecei a cantar as antigas, a essência da adoração. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, né? Quero me apaixonar. Então, assim, essas canções que fizeram história, essas canções que marcaram a nossa história, entendeu? E de uma certa maneira, o simples, eu acho que é o que Deus está querendo para esses dias, entende? Eu entendo que participo, canto as canções que estão em alta hoje, mas eu até tenho dificuldade de me conectar com essa nova onda da música gospel no Brasil, entendeu? Eu não quero falar mal do novo de maneira nenhuma. Forma nenhuma. Mas não podemos desprezar. Existem músicas que já ficaram pra trás. Justamente. Mas existem músicas que nunca ficarão, cara. Eu acho que algumas músicas se eternizaram aí. Eu penso um pouco diferente. Massa, ótimo. Eu penso diferente porque acredito que a música, ela tem um propósito de comunicar coração com coração. Ela é 100% emoção, né? E acredito que o movimento worship, que nasceu na década de 90, pelo U2, e depois foi passando por Delírios, e depois foi passando por tantas outras bandas. Você falou pelo U2? Exato. U2 foi quem lançou o worship, que nós chamamos hoje de worship. Porque o worship... Explica melhor, porque eu nunca ouvi o U2. Ele é um movimento que não é musical. Ele é um movimento estético, cultural. Ele é um movimento também musical. Okay. Então, e assim como outros movimentos ao longo da história. Então, vou voltar um pouco. Se você pegar século I a século V, você tem o movimento gregoriano, que é o canto gregoriano. Do movimento do século V até o século XVI, mais ou menos, você tem a valorização da letra, a razão. Então, Calvino foi feliz com isso. Ele não aceitava nenhum tipo de letra que não fosse literalmente as escrituras. Já Lutero chega dizendo que não, peraí, vamos realmente valorizar a escrita, mas vamos pegar a melodia popular e inserir. Eu creio que Lutero seria escorrachado hoje, porque ele pegou melodias seculares e inseriu a letra, a palavra naquilo para popularizar. Logo depois do século XVIII até o início do século XX, você tem outros movimentos e outros artistas, Beethoven e tantos outros, e seus segmentos nisso, né? A música clerical, não é? A música paga, o músico agora é pago para tocar, só para ricos. No início do século XXI, nós temos movimento de estoque e tantos outros movimentos musicais. Década de 80, nós temos movimento lá que varreu o Brasil. Koinonia foi um grande exemplo disso.
Mas na década de 90 nós temos o movimento worship, que nasceu nos Estados Unidos. Que até a década de 90 era uma equipe de louvor, era uma banda enorme, não tinha cores, não é? O fundo era branco, muita gente, não tinha muita iluminação, não tinha elementos eletrônicos, tecnológicos, não usava isso. Carman, na década de 90, foi quem trouxe o movimento de hip hop para dentro dos cultos, né? Aquilo foi uma grande novidade. 10 anos depois, isso chega no Brasil. Então, as bandas como Diante do Trono, que usava orquestras, né? Que mudou, agora o palco é preto, agora as músicas não é tão performática assim mais, não tem tantos acordes. Agora, por quê? Porque o grande tema do worship é a acessibilidade, é fazer com que qualquer, como diz o pastor Leandro, qualquer bicho de goiaba toque, qualquer pessoa toque. Eu não vejo isso como algo negativo, eu vejo isso como um lado positivo. E também acho que, essa é uma opinião, eu sei que talvez vocês não concordem, é isso mesmo. Mas eu acho que nós precisamos nos conectar ao movimento da nossa época, porque o worship vai passar. E se nós não aproveitarmos ondas, essa onda, a próxima corre o risco da gente agir da mesma forma. Então, aqui na nossa igreja, eu como ministro de louvor aqui, uso sample em quase tudo, VS em quase tudo. Não acho que engessa, não acho, porque como diz o salmista, Salmo 22, 25, ele fala assim: de ti vem o tema do meu louvor na grande congregação. Acho que toda essa direção, ela precisa vir antes. No momento, Deus pode agir, e Ele age, só que não como diz alguns ministros, não, vou mudar tudo aqui, porque Deus está mudando. Eu não acho que Deus faz assim. Eu não acredito que Deus bagunça, em outras palavras, tudo aquilo que foi planejado. Tudo aquilo que é planejado fora da direção de Deus, pode ocorrer isso. Mas quando você tem a direção clara daquilo que Deus quer fazer naquela ministração, dificilmente vai haver muitas alterações. Deixo esse fluir, digamos assim, para as músicas lentas, né? Mas para as músicas rápidas, hoje eu vou ministrar o louvor daqui a pouco. Nós vamos fazer um louvor de 5 canções, 5 rápidas. Não tem música lenta, é só rápida. Foi aquilo que nós entendemos que Deus tem para aquele momento. O tema, a alegria, a força de Deus por meio da revitalização da alegria, por meio do Espírito. Então, está planejado, está ensaiado, vamos usar tudo isso. E se Deus mudar? Se Deus mudar, estamos prontos para isso. Hoje a tecnologia, ela permite. Mas aí nesse seu ponto, se Deus mudar, você não ouviu Deus. Não, se Deus mudar, quando eu digo que Deus muda tudo, é porque assim, geralmente, alguns ministros de louvor falam assim: vamos ensaiar aqui 4 canções. Eu sou músico e sei como é que é. Ensaia 4 canções. Quando a ministração, em alguns casos, eu já vi isso muito em igrejas, o ministro de louvor vai começar o louvor e fala assim: eu senti aqui, vamos mudar tudo. Eu sei. Vamos mudar tudo. Não, isso, vou te falar. E ele tem a bala joga certa. A conta. Ele tem a bala certa, ele sabe aquela música que leva todo mundo, que todo mundo conhece. Exato, ele coloca tons menores ali e tal. É sobre isso. É sobre isso. Não, eu acho entende? Assim, eu também, quando vou pregar, preparo a palavra. Mas se Deus... Mas, cara, eu não afirmo assim: cara, Deus me deu essa palavra, é ela que eu vou pregar. Porque, cara, eu posso até subir e pregar outra palavra, eu não falo, eu só não uso a frase: irmãos, eu tinha me preparado, mas aí eu tava aqui sentado. Isso clichês. Eu não falo, isso eu não falo. Isso pode até acontecer, mas eu não falo. Mas eu achei muito interessante que você falou aí, que foi o YouTube que começou o worship. Mas, cara, isso não traduz o que a igreja entende de worship. Ninguém faz essa conexão. O Brasil sempre entendeu tudo errado. Ou diferente. Só que aí não tem como, não tem como agora a gente querer lançar esse entendimento, porque o worship já é outra coisa. Outro significado. É outro significado. Na verdade, o worship já acabou. Nós ainda estamos... Não, você entendeu o que eu tô falando? Eu entendi o que você falou, eu não estou discordando do que você falou. Mas não adianta falar isso, cara, porque as pessoas não vão entender isso. Porque a worship começou com o YouTube. Não, para nós o worship é outra coisa. E é outra coisa. Esse conceito é como você querer corrigir o uso de uma palavra. O que é o worship hoje? Para a igreja? Para mim é a galera de Vans, de roupa deslocada, aquelas músicas assim que não acabam uma depois da outra,
com muita luz lá, pouca luz aqui, e com o desprezo dos mais velhos. Eles não cantam nem tocam porque Então, eles... isso não é worship. Sim, mas isso isso não é não é worship dentro do conceito... Não, dentro do conceito da cultural. História, cultural. Mas cultural. isso é worship. Se você falar com qualquer crente o que é worship, é isso que eu estou tentando dizer. É que por mais que você esteja certo no conceito cultural, tem conceito que não pega. Não pega, não tem jeito, cara. Muito antes do U2, que já carregava essa... são bandas que influenciaram o próprio U2. Talvez ele falou U2, porque o U2 foi uma das mais conhecidas mundialmente falando. E a gente fala de U2, né? Então, eu quero falar o seguinte, cara, eu vou dizimar. Irmão, dizimar é destruir e só sobrar 10%. O incêndio dizimou a floresta. Mas ninguém vai ficar brigando pelo conceito literal da palavra. A questão aqui, entendeu? Pastor, verdade, é trazer um conhecimento histórico. Não, e eu achei massa. E o que acontece? Eu nunca tinha ouvido isso, Israel. Se você estudar um pouquinho sobre a história do worship, você vai encontrar isso. Eu não me lembro de nenhuma outra banda antes deles que promoviam essa mudança. Mas se você estudar Sandro Baggio, se você estudar James Smith, são grandes estudiosos da música no mundo. E esses caras estudaram cultura. Então quando você vai ler materiais do Sandro Baggio, do Smith e tanto Bob Kauflin é um grande estudioso de louvor na nossa década. Então quando você vai estudar a história disso, é ruim você desprezar. Eu sei que a praxis é outra. Acredito. É a praxis e o conceito. Isso. O conceito histórico eu acredito que eu acredito que essa é a minha segunda fala. Eu acredito que hoje a igreja brasileira, principalmente, não conseguiu reproduzir em essência tudo que esse movimento propõe de forma com entendimento. Por dois motivos. Primeiro, porque não estuda a historicidade daquilo. E é ruim você querer estabelecer um futuro sem olhar para trás. Ninguém faz isso. E quem se promove, se aventura nisso, vai dar errado. E segundo, por um distanciamento avassalador das escrituras. Então quando você vai olhar as letras do worship, você não encontra o que Calvino lutou. Isso é o perigo. Você não encontra. E nesse ponto aí, nós temos... Você encontra o que? Teologia triunfalista. Convergência total. Exato. Nesse ponto nós temos convergência total. Agora, eu questiono, e jogo aí pra vocês, que eu não acho que nós temos que andar na onda. Por que a gente não canta composições? Porque, sabe... tudo na igreja evangélica é a onda do momento, por quê? Será que tem que ser, sabe? Aí é o que a gente estava... Você fez duas questões nisso. Primeiro, a importância da música, né? Na igreja, fora da igreja. E a música de hoje. Tô falando primeiro da importância da música. Eu enxergo que nós tivemos pelo menos 3 grandes momentos na música no mundo. 3 grandes momentos. Primeiro, que a música só trouxe a arte, ela apresentou a arte. Isso foi lindo. Os grandes corais, as grandes sinfônicas no mundo inteiro. E como isso foi sendo descoberto, as notas não estavam tão claras, a quantidade de notas não era tão claras. E o humano foi descobrindo isso como é a arte hoje. A gente vai desenvolvendo ela e isso vai ficando cada vez melhor. Mas nesse primeiro momento a música só trouxe a apresentação da arte. Ela não fazia muito mais do que isso, isso era algo incrível de ser visto. Às vezes como um balé hoje, é incrível de ser visto. Teve um momento que a música já começou a expressar, já começou a manifestar, ela já começou a trazer letras que contradiziam o que estava acontecendo na época. Ela já começou já começou a dizer, a expressar. O grito do calado ali, né? Pronto. Ficou bonito isso, cara. A música, o grito do calado. Põe esse corte aí, Jorge. Tanto que algumas vezes ela foi reprimida, as pessoas foram contra isso. Né? Porque, obviamente, quando você se manifesta contrário ao que está acontecendo... O filme Movimento de Jesus que lançaram agora fala justamente isso. Então a música fez isso, mas para que ela fale algo, para que ela manifeste algo, ela tem que ser bem trabalhada. Você tem que trazer palavras inteligentes, você tem que trazer conceito, você tem que trazer estrutura, tem que trazer estudo. Não pode trazer uma música com 3 acordes que as pessoas não vão ouvir. Então esse foi o momento. E a nossa idade mostra que nós 4 aqui passamos por esse momento, a gente ouviu isso. Mas agora a música está em outro momento, óbvio.
Mas você vê que ela é importante em todas as vezes. Ela foi importante para apresentar arte, ela foi importante para se manifestar. E agora ela é ambiente. É o que a música é hoje. E já tem um tempo que ela tá assim. É verdade. Hoje você põe música só pra mudar a vibe. Pra criar experiência. Você pra vai ajustar. A mulher vai Hoje é a experiência. Pra tudo. Pra tudo. A mulher vai limpar a casa, coloca música na vibe de limpar a casa. Não. No Spotify tem playlist. Músicas pra lavar louça. Pronto. Tem playlist própria. Você vai pra uma devocional, você tem uma música devocional que não encaixa com a música de limpar a casa. Você tá dirigindo o carro, é uma pegada. Você tá reflexivo, é outra pegada. Assim na igreja também, a gente divide entre rápida e lenta, porque a igreja, os louvores se dividem basicamente assim, né? Louvor ou adoração. Isso nasceu com Dom Mu nas 5 fases da adoração. Pronto. Nasceu isso no Mas no início de 80. É por causa dos dois momentos que ela cria um ambiente de tirar a pessoa da casa dele e ter esse quebra-gelo e depois trazer ele para um momento, preparando ele para a palavra, já é a ideia antiga essa. Então, a música tem essa importância hoje maior do que quando ela estava lá, porque hoje ela entra dentro da alma. No início você disse que era de coração para coração, mas é de fato isso. Tanto é que o cara que canta bem, tem cara que faz coisas incríveis com a voz, com o instrumento, mas ele não comunica, ele só mostra a arte, e a gente não tem mais valor hoje. Então ele faz, olha, vou pegar um negócio que já existe e vou mostrar pra vocês como eu faço isso bem. Não tem valor. Você ouve e fala assim, poxa, isso é muito bom. E daqui 30 minutos você faz melhor, você já nem lembra do cara mais. A internet fez isso. Então é por isso que, por exemplo, Roberto Carlos, que talvez não tenha essa pegada musical, ninguém admira ele musicalmente, mas ele transmitiu uma informação muito forte. E ele criou muita coisa. Pra geração dele. Ele apresentou muita coisa. Então, a música ela tem que ser expressada, ela tem que ser transmitida, tem que ser comunicada. E hoje já não mais para razão, nas emoções. E ela faz coisas profundas, viu, Kiko? Música... Eu acho que a música dentro das artes ela é a mais forte de todas. Ela é a mais antiga. Mas eu vou falar, eu vou defender meu ponto aqui. Primeiro, a música divide uma história moderna. Você citou uma história muito antiga aí, desde o primeiro século. Mas se a gente for pensar na nossa história aqui até de 100 anos, mano, Woodstock dividiu a geração. Dividiu. Um divisor de águas. Né? Aí o Rock in Rio, o primeiro, né? A música, ela tem todas as nacionalidades ali, um show desse nível, tem todas as idades, nacionalidades, todos os sexos, todo mundo ali, o pai, o avô, o filho, tá todo mundo. Então a música tem esse poder. E a música, para acabar com as outras artes, ela tem uma coisa que se chama poder da repetição. Nenhuma outra tem. Você não lê o mesmo livro 10 vezes, você não vê o mesmo filme 10 vezes, mas você ouve a mesma música 10 vezes no mesmo dia. Isso foi Deus que fez. Se você olhar Deuteronômio 31, claro. Ele fala isso para Moisés, ele fala, pega a minha lei e cante. Cante ela, por quê? Para que as pessoas não se esqueçam. Até continuando nos textos bíblicos que eu sei hoje, é por causa da época que eu era criança, as canções. Até continuando o que eu tava falando, a música não só expressa o que você pensa, ela muda o que você pensa. Muda. Porque a fé vem por ouvir. Ela é muito forte. A música é muito forte. Porque é o seguinte, olha, desculpa até interromper. Não, eu tô te interrompendo. Você aprende a andar porque você vê muita gente andando com duas patas naquele movimento e você aprende a fazer aquilo. Você aprende a falar português porque você está inserido no ambiente que fala em português. Mas não é só porque você ouviu uma vez. É porque ouviu hoje, ouviu amanhã, e ouviu. Não, e essa semana eu vi que o neném balbucia quando nasce porque é o barulho da barriga. Olha aí. Olha isso, cara. Então a música, a música ela tem o poder de falar assim, Jesus é bom agora, Jesus é bom de novo, Jesus é bom de novo, agora, Jesus é bom dentro todas as disso vezes. Que você está falando, o worship ganha muito, de todas porque as ela gerações. repete uma frase, né? Repete agora, o que eu digo aqui, o que eu ensino aqui para nossa equipe? A nossa equipe aqui hoje, nós aqui não adotamos o worship dentro da nossa ministração de louvor. Nós não cantamos o worship aqui, dentro dessa estética musical. Né? Então aqui a gente segue as 5 fases de adoração. Né? Que eu me identifico muito. Isso. Não sei se é por causa... Mas eu me identifico, pra mim ela faz muito sentido. Ela marcou a década de 80, ela marcou. Na minha cabeça ela faz sentido. Isso, ok. Então, aqui a gente não faz. Aqui essas canções que a gente tá ouvindo, a gente não canta. Aqui a gente não canta. Nós não cantamos Laura Sogueres, não cantamos... nada contra, né? Alessandra Vilas Boas. Não cantamos. Por quê? Porque nós decidimos não adotar o padrão worship aqui. Então o que a gente faz? A gente usa canções Fernandinho,
A gente usa canções, vamos dizer... Explica as 5 fases aí. As 5 fases da adoração do movimento Vineyard, que é convite, engajamento, celebração, adoração e intimidade. E então, antes tinha guerra também, né? Mas a guerra surgiu logo depois. O convite é música, vem, esta é a hora da adoração. Vem, aquela que você cantou, vem, né? Música de convite, música de engajamento, música alegre. Porque as músicas... A gente chamava de música de comunhão, né? As músicas animadas, ela engaja melhor. Depois, celebração. Aí, todo o contexto também de alegria. Adoração, músicas mais lentas, porém não tão lentas assim. Músicas de transição. E aí você tem intimidade. Já é desafinado. Aí eu não sei. Aí não, porque você já entregou. Aí você já Então o que acontece? A gente usa hoje canções, nossas referências hoje são Israel Salazar, Fernandinho, Barros, você falou. Fernandinho. Se você pegar esse grupo, eles têm uma influência do worship, mas não é essa canção repetitiva. Então a gente não fica aqui repetindo, esperando algo acontecer. A gente crê que no momento em que a gente está cantando, no momento que a gente está ministrando, o Senhor já está ali, né? O Senhor já está ali. É o que eu sempre ensino na sala de teologia. Ninguém vê Deus perdoando o pecado das pessoas. Ninguém vê Deus transformando a mente de um indivíduo, porque tudo isso acontece fora das nosso campo de visão. A gente só crê que algo está acontecendo. Mas ninguém cantou, ninguém pulou, ninguém gritou. Mas nós cremos que quando se canta a palavra transforma. A palavra transforma. Só fazer uma observação. Eu sei que a música é totalmente sensorial e ela tem esse objetivo, mas eu não posso me esquecer que há um elemento que é a coisa mais importante dentro da ministração do louvor. Quando você canta, você tem que cantar a palavra. Precisa haver um crivo enorme com relação ao repertório. Segundo, quando você toca, é porque essa palavra que está sendo cantada, ela soa de uma maneira que conecta ao sentimento das pessoas. Por isso nós tocamos. Quando você dança aquilo que está sendo cantado e aquilo que está sendo tocado, é importante que você expresse a palavra que está sendo cantada, que haja conexão. Quarto, quando você projeta uma letra, você precisa entender que nós projetamos letra para que a congregação entenda o que ela está cantando. Até a disposição das letras não tem que ser observada, para que a pessoa cante a frase e entenda. Quinto, quando alguém está projetando está lá na técnica do áudio, o áudio, aquilo que está sendo cantado tem que ser o de mais importante. Sexto, a iluminação, ela ajuda na criatividade daquilo que está sendo cantado, a imaginação. Então, qual é o elemento mais principal de uma ministração do louvor? A voz, a palavra que está sendo cantada. Então, tudo que nós fazemos gira em torno disso. É isso que eu acredito. É isso mesmo. Aí, já estou concluindo aquele raciocínio que estava. Vai. Você não só expressa o que você sente na música. A música interfere no que você pensa. Observe como a vida e o pensamento de um rapper, por exemplo, é diferente de um cara que gosta de uma música sacra, por exemplo. Ou de um MPB. MPB, eu queria falar um MPB. Porque é muito diferente. É muito. A maneira dele enxergar o mundo. É socialmente diferente. É socialmente diferente. Pronto. E a outra questão é como está a música hoje. Eu sei que tem muitas diferenças. É muito incrível como nós experimentamos. Para começar, experimentamos um mundo sem celular e um mundo com. Isso é um negócio histórico, mas nenhuma geração vai saber disso. Nenhuma. Nós somos os únicos. Disquete, CD. Não. A gente viu tudo. Então, agora, poxa, lembro disso. Isso é incrível. É incrível. Mas eu queria privilégio. Eu queria trazer uma coisa. O chat GPT está compondo as canções. É verdade. Eu queria trazer uma coisa que fez muita diferença e é bem isso aí. Porque na nossa época, a produção, a criação de uma música era manuscrito. O que eu quero dizer com isso? É demorado, manufaturado, demora, passa por todo o sentimento daquela pessoa, era bem elaborado. O lugar que você tá, e outra coisa, como era muito difícil ser difundido, você fazer uma música, só o pessoal da sua região sabia. Para sair da sua região, era fenomenal. Tinha que ser muito grande. Então, o que saía lá dos Estados Unidos para chegar no Brasil era só o Só que você tinha um amigo rico que viajava e trazia. Pronto.
Então, como o movimento era muito lento, nós pegávamos as músicas. Você tem a música do seu casamento, tem a música do seu namoro, verdade. tem a música de sua conversão, tem as músicas que te marcaram, que te lembram e tal. Hoje nós estamos num momento de industrialização musical. Isso muda tudo. Muda tudo. Isso é democrático, mas pode afetar a qualidade também. Mas muda tudo. Não é só qualidade. Primeiro eu quero dizer assim, a quantidade muda a maneira como você enxerga. Não dá tempo de se apegar, Kiko. Essa música é linda. Cara, que música maravilhosa. Leonardo Gonçalves fez uma música agora que eu... Nossa, que lindo! Mas antes de começar a gostar dela, já surgiu outra. Irmão, eu não aguento mais ouvir Tenho Contado as Bênçãos por causa do Instagram. O Instagram queimou uma música linda pra mim. Então isso... Sabe? Cara, é incrível. Oceanos. Não dá pra ouvir mais. Não dá pra ouvir mais Oceanos, Não, e o que cara. ele tá falando é tão forte, porque linda. nós fizemos um congresso aqui da Luz para os Povos há um tempo atrás, chama Conectando Gerações. E eu me lembro que teve uma palavra que mexeu muito comigo e que me fez pensar o seguinte, que hoje é o meu alvo como líder de ministério aqui, fazer com que a nossa equipe de louvor, com a ministração da equipe de louvor da igreja, conecte todas as gerações. Pois, Rael, então você tá falando de idade. Uma música para cada geração, né? Porque você disse que não tem worship aqui no domingo. No sábado tem. É claro. Aí no sábado... Não, o sábado é culto de jovens? Cara, eu acho que o jovem tem que ter DJ, irmão. Tem que ter trap. A galera aqui é conectado. Quando chega no domingo, nós temos um volume maior de pessoas de gerações passadas. Até porque todos esses outros que o pastor citou aqui, eles também fazem parte do worship. Eles também. Fernandinho então, hoje, o Diante do Trono hoje tá worship. Então, sim. É o que eu disse, eles sofreram influência. Eles talvez o que seja mais importante, e foi o que eu tentei dizer aqui na minha fala, é que as bandas hoje... Aproxima teu microfone por causa do barulho do ambiente. A gente que viaja muito e pode mexer no microfone. Fala com muitos... Mexe aí. E a gente fala com muitas bandas, muitos ministérios, o que é que a gente percebe? A negativa não é o worship. A negativa é as bandas se deterem a isso. É verdade. Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu preparei 2, 3 canções worship aqui. E eu chego num lugar, como eu vou ministrar aqui, e eu não me conecto com o ambiente que Deus está querendo gerar. Com as pessoas. E eu estou mais preocupado com a minha performance verdade. do que com aquilo que Deus está querendo fazer. Não, ô Sandy, dependendo do culto que você tá, você já sabe até as músicas que vai rolar, irmão. É verdade. Você já sabe. Eu fui em Imperatriz, meu antigo pastor, que hoje é continua sendo meu pastor hoje, mas na época nós não caminhávamos mais juntos. Ele falou uma frase que eu nunca me esqueci. A gente foi visitar ele em Imperatriz e ele foi conhecer minha esposa. E ele falou o seguinte, ele é de a Nova Aliança hoje tem mais de 140 igrejas no planeta. E centenas e dezenas de adoradores, né? Mas ele falou algo para minha esposa, ele falou assim, olha, teu marido quando ele congregava aqui, né? Eu nunca tive ninguém que eu me conectasse naquilo que Deus estava querendo fazer, como a conexão que eu tinha com ele. Que legal. Ele nunca me falou isso quando nós caminhávamos juntos. Podia ter falado, né, Sam? Também é. Mas naquele dia eu fui para casa com ela e fiquei lembrando disso. Redenção, hein, cara? Como foi importante ouvir isso dele? E como é que Deus nos conectava? Tipo, Deus estava usando ele numa área, numa coisa, e ele, quando eu ia adorar, conectava as coisas. E Deus fazia. Então eu acho que nós estamos perdendo isso nas igrejas hoje por conta disso. O problema não são os versos. O problema não é o worship. Não, jamais. Isso aí. Eu acho que o problema é a falta de conexão mas a frase que ele diz... da performance. É verdade. Então essa frase em nome que ele da falou... Essa frase que ele falou, tá tão preocupado com a sua performance que não consegue chegar do outro lado. Eu penso que isso é um divisor. Mas não consegue porque a luz tá apagada, irmão. Mas olha aqui, Kiko, você fica tão preocupado em ser a melhor... Você lembra da época que tinha uns louvorzão nas igrejas? Lembro. Que tinha 10 pessoas representando. Sim. E um queria ser melhor do que o outro. Exatamente. E a plateia tinha que ficar ali fazendo o quê? Assistindo a competição. Né? Pô, isso não rola. Então a ideia principal de você... Qual que é o seu resultado final? Quando você desce do palco, o que você quer ter deixado ali? Quando sua boca cala, qual que é o som que vai ficar suando? É o quanto você foi bom? Porque o quanto você foi bom, isso é muito rápido. Por isso vence muito rápido. Falou aqui, né? Antes de começar a gravar aqui, ele falou assim:
No podcast, você tem que ser autêntico. Pronto, porque a intenção é você. Isso. A intenção é a plateia. A intenção é alcançar o coração do cara que tá lá. Exato. A Deus vai ser louvado através do que você vai receber. Eu falo aqui pra não equipe de conseguir louvor, fazer quando a isso- gente tá a gente tem momentos que chama backstage. Todo mês a gente senta com a equipe uma vez, onde a gente ora, a gente lava a roupa suja. Todo mês a gente faz isso. Em um dos backstage eu tava falando isso pra eles, que o palco, a plataforma, você deixa a sua vida ali. M. Baldes, quando perguntaram pra ele assim, quanto tempo você deve gastar pra preparar um sermão? Ele falou, uma vida. Isso aí. É uma vida, porque o que você deixa ali é a vida, é a sua vida, é o seu sangue. E eu digo pra eles o quê? Qual é o propósito de quando nós ministramos o louvor? Nós fazemos o louvor pra Deus ou pras pessoas? Exatamente. Aí eles, pra Deus, foi não, a Bíblia diz, quer comais, bebais, façais qualquer coisa, façais tudo pra glória de Deus. Isso aqui é pra glória de Deus. Agora, nós estamos fazendo isso aqui pra quem? Pra eles. É pras pessoas. Porque se fosse tudo pra Deus mesmo, sem envolver ninguém, pra quem ensaiar? Não, é quando tivestes fome, quando tiveste sede, é essa a pegada. Então, o ministro de louvor que não tem a preocupação que o pastor disse aqui, de conectar com as pessoas... É show, é isso. show, Ele perde. Não, mas o show é inteligente, o show é pra pessoa. O que se Tem gente que perde percebe, até isso. É isso mesmo. Produzido pra conectar, pra valer o dinheiro. se percebe às vezes é que muitos ministros estão fazendo também a coisa sem o entendimento. Né? Eu estou adorando e não sei por que eu estou adorando. Acho que isso, isso é muito trágico. Um exemplo, a gente chega aqui para adorar e às vezes a gente percebe o que a gente está tentando combater o tempo todo, principalmente nessas escolas, nesses festivais. É a competitividade, né? É a não parceria, é não te olhar e ver que nós estamos aqui numa corrida do Evangelho, não é a minha corrida, não faz parte de mim. E que essa corrida é uma corrida de bastão, ou seja, você faz uma parte, eu faço outra, porque nós temos um processo, mas temos um propósito maior. O John MacArthur fala isso, ele fala assim que a verdadeira oração não é aquela que você desliga a cabeça e liga o coração. Não, você liga o coração e liga a cabeça. Então o que você está cantando, as pessoas têm que entender. Ele até diz assim, ó, qual que é o crivo para você escolher uma canção para cantar na igreja? Você entendeu o que está escrito? Não entendi não, então não cante. Porque se você não entendeu, o outro também não vai entender. Mas é o seu coração, amigo. O negócio é o coração. Porque se você quer... Eu te dou a palavra agora. Se você quer competir, igual um podcast, ele mostra um pouco disso também. Um tá querendo ser melhor do que o outro, vou lançar uma palavra que vai fazer mais efeito que a do outro. Às vezes, o meu silêncio tá fazendo muito melhor para quem tá ouvindo, porque o que o cara tá falando tá tão massa, e quando eu falar, eu vou atrapalhar isso. Então, enquanto você tá querendo conquistar para você não vai conseguir gerar resultado. Eu lembro que eu compartilhei numa das oficinas aqui que nós estávamos numa administração e a gente ia fazer essa parceria com algumas bandas. Era a abertura do show da Aline Barros. E eu acho que eu contei isso, esse Kiko ouviu, estava no momento aqui. Não. Kiko praticamente não pisa aqui, mas enfim. Dá para cortar essa parte? Claro que dá. E aí no show da Aline Barros, as bandas foram sorteadas para saber que banda ia ser primeiro, que ia ser por último. E nos shows, nos eventos, quem já participou sabe, as bandas querem ser a última. Claro. Perto do... E aí a nossa ficou no sorteio a última. Então houve uma confusão no camarim. E aquilo ficou muito chato, mas tudo bem, a gente superou e quando chegou a nossa parte da adoração, que eu fui adorar, o meu violão falhou. Inclusive quem tinha me emprestado o violão na época foi o Daniel. E o Daniel me emprestou o violão e a bateria estava ruim. Né? Ele fez de propósito. Não, foi não. E a bateria estava ruim. E aí a gente já estava em cima do palco. E quando eu olho para trás, a outra banda, inclusive na época era de Palmas, essa banda. Não vou falar o nome por uma questão. Cara, mas eu tô tão curioso essa fofoca aí, mano. Não pode. Aí quando eu olhei pra trás, eu disse assim pro rapaz que tava ministrando junto comigo, o back vocal. Eu disse, corre ali e pede o violão pra mim, por favor. Né? Aí pede que a gente ministre aqui. E eu já aqui em cima do altar, do palco lá e todo mundo lá. Com 8 mil pessoas lá. E aí ele chegou pra mim e disse, não, ele disse que não vai emprestar não. Aí. Esquenta não, continua. Isso é o inimigo tentando... Isso aí. Não é inimigo não, mano. Ontem tava assim também. Vai fulano, continua. Aí, o inimigo continua agindo. Aqui é a produção aqui. O pessoal vai vir mexer aí. Mas continua. Direciona aí pra sua boca. Pronto. E continua. E aí ele disse, não vai emprestar não.
né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e a gente já no altar para ministrar, eu disse assim, não, fala que o meu violão deu problema, eu preciso disso, né? E aí ele voltou lá e ele voltou de novo e disse, não, ele disse, não pode emprestar o violão dele não, cada um tem seu instrumento. Aí eu já, não sei se no espírito ou na carne, eu disse assim, não, ele vai emprestar sim. Ah, então eu já sei se era no espírito ou na carne. A dúvida é só sua, a dúvida é só sua. E aí eu disse, boa noite, povo de Deus, graça e paz, estamos aqui assim, assado e tal, e vamos adorar o Senhor. Inclusive eu gostaria de pedir o violão ali da banda que acabou de ministrar. Né? E quando eu fiz isso, ele olhou, né? Ele não teve mais como fazer nada. Claro. E ele trouxe o violão. E Carnal ou não, mas foi ótimo. Foi ótimo. Quando ele me entrega o violão, ele baú no meu ouvido assim, ele disse assim, lá fora a gente conversa. E eu cara, o nome dessa banda era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria saber que era esse cara. E eu no microfone disse assim, e ele ainda disse, lá fora a gente conversa. Cara! Não acredito! Foi, e aí começamos a ministração e tudo, e a primeira música foi aquela, acho que David Crowder, que fala assim, que acho que o Delírio fala, abra o coração. Muito Coca-Cola, ela não dava. Na época assim. Mas é top. Mas não é. E na parte que tem. Ela é linda, ela é top. Assim, e dançaremos no rio, né? E nessa parte dançaremos no rio, eu comecei a ministrar e eu meu coração soltou. Eu disse, cara, nós precisamos quebrar isso. Assim, a gente precisa adorar com entendimento, a gente precisa adorar entendendo o que é adoração. E como é que eu vou adorar se eu não consigo me conectar contigo? Como é que eu quero adorar a Deus aqui, né? Se eu adorar a Deus e não me conectar com o meu irmão? Esse foi o momento que o Espírito voltou. Voltou. E aí eu comecei a falar, e eu disse assim, ó, por trás dessas cortinas, estavam tendo uma confusão de bandas agora, para saber quem ministra primeiro, quem ministra segundo. E eu peço o violão pro cara, e o cara não quer me prestar, irmãos, aqui em Imperatriz, pelo menos aqui em Imperatriz, eu ainda falei assim, né? A gente vai adorar a Cristo, não vamos adorar a Baal não, que não tem competição, irmãos. E outra coisa, vocês tocaram na minha bateria, a bateria da Aline Barros não chegou. Essa bateria Pure que daqui é minha, então toda a banda tocou na minha. A guerra do espírito é da carne. Entende? Então o que aconteceu? Aí eu comecei a falar, e isso ficou tão marcado, depois que eu casei, muitos anos depois, agora mais de 10, 12 anos depois, eu tô em Imperatriz, alguém me para no centro de compra. Te dá uma violãozada na cabeça. Era isso que eu queria ouvir. Para lá e diz assim, cara, tu é o cara que ministrou no show da Aline Barros. Aí eu disse, foi, ele... Cara, eu lembro daquela treta que deu lá em cima do... O mano gosta de treta. Aquilo ficou na minha cabeça, cara, aquilo ali foi louco demais. Olha e 12 anos depois alguém lembrou. Das músicas ninguém lembrou. Eu penso que até hoje, as pessoas, tem muito disso. Eu adorar sem o entendimento do que eu estou fazendo. E entender que não faz parte de mim. É pra ele, então quando é pra ele eu descentralizo. Mas você sabe que eu acho que tem uma coisa que é pouco ensinada na igreja. É adorar sozinho em casa. Justamente. Eu acho que nós estamos você percebeu que nós estamos o tempo todo falando aqui da estrutura, tem que ter estrutura. Cara, eu acho que quem canta seus males espanta, entendeu? Eu acho que todo ditado popular ele é muito verdadeiro. Começa a pensar nos ditados populares, você vai ver. Sabedoria popular. É sabedoria popular. O que eu mais gosto é quando a carroça anda, as melancias se ajeitam. Mas não é esse que não vem ao caso. Mas não é sensacional esse, cara? Mas olha só, deixa eu te falar. Eu acho que tá faltando adoração na devocional. A nossa devocional é feita de quê? Ler Bíblia e orar. Majoritariamente. Mas, cara, é a adoração que traz tudo isso que nós estamos falando de conexão. A gente também, eu acho que tá faltando a adoração sozinho, sabe? Cantar, contemplar o Senhor, e isso é pouco ensinado na igreja. Tô errado. E não querer adorar só no altar. O que o Na pastor, verdade, eu acho que não tem que adorar no altar, pra ser sincero pra você. Acho que a adoração tem que ser lá, igual tu tá falando. Pra hora que chegar no altar, eu tá com a vida tão cheia de Deus pra conseguir fazer isso pro irmão que tá sentado. Se eu for adorar o Senhor no altar, e os irmãos estão sentados, eles vão fazer o quê? Eu concordo muito com o que o pastor falou. Porque quando não se tem uma adoração individual, bíblica... É uma hipocrisia. Você usa a performance. É performance. A performance como ferramenta, é a saída para o pseudo espiritual. Claro, pro vazio. Claro. Não é a performance, porque ela atrai, ela chama atenção, mas ela distrai. Ela é emotiva. Ela tira Cristo do centro. Ela toca tira a alma. Cristo do centro. Então, eu concordo plenamente com isso. Agora, é o que eu disse, né?
quando você distancia da Bíblia, você cria deuses. É isso aí. Você cria idolatria. O idólatra é aquele que esquece da palavra. E a idolatria é o que leva ao pecado, cara. A idolatria e o pecado na Bíblia estão constantemente Exato. conectados. Então, talvez a adoração nos dá a vitória sobre o pecado. Não, se a gente for refletir um pouquinho de Mateus 6, onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e ele fala, ele dá um fragmento muito importante. Ele diz assim: ao entrar no seu quarto, É isso aí. feche a porta Isso aí. e ora ao seu Pai que te vê Não, em e secreto. Israel ainda fala assim, quando entrar, tipo assim, é comum, Então, não é... aí eu te pergunto, existe isso? É, exatamente. Não existe isso. Tem que ter. A oração hoje, nossa, pós-moderna, é a oração que você está no ônibus pensando em alguma coisa. Não, Opa. já orei. Opa, É a oração, é a leitura onde você lê um versículo, te dá um cochilo e fala, pronto, li a Bíblia. Cara, isso não é adoração. é isso mesmo. O John MacArthur, ele fala que a adoração é um estilo de vida. Quem sou eu para discordar? Mas refletindo um pouco, Difícil. eu não acho que adoração é um estilo de vida, porque adoração é o único jeito de viver. Não tem como você viver de outra forma. A adoração não é um momento, a adoração é uma vida. E essa vida, ela só inicia quando você é regenerado. Então ímpios não adoram a Deus. É porque você precisa ser adoram seus deuses, né? É porque você precisa ser um adorador pra adorar. Exato, e a adoração, ela só é, como diz Paulo em Filipenses 3:3, ela só é pelo Espírito. Pelo Espírito. Então ela não confia na carne. Performance, confiança na carne. Pelo Espírito, entrega, dependência. Mas é que a gente tá num tempo assim tão louco que pra uma igreja convidar um cara pra ministrar louvor, ele vê o tanto de seguidor que esse cara tem no Instagram, cara. Tá ridículo, né? É o coração de novo. Onde tá o Olha, deixa eu te coração? falar, tem equipe aqui, ó, equipe de teatro, de dança, que tem pastor que ao convidar, o cara olhou o Instagram de todos, cara. Então assim, cara, que isso, mano? Quer dizer que então o cara que não tem Instagram, ele não tem unção. E o que tem muito, ele tem unção. Não, mano, ele tem um agente por trás, promovendo ali, entendeu? Então assim, nós estamos num tempo perigoso, muito perigoso. Gente, só que a gente tem que partir pro final. E eu gosto muito no final da gente ter um epitáfio aqui. Epitáfio, pra quem não sabe, é aquele escrito que você faz na sua lápide ao morrer, assim. Então se você for deixar vai ficar, né? se você for deixar um epitáfio aí, dentro do assunto, eu queria que não fosse um epitáfio longo, coach, não, pode ser longo. Mas assim, dentro do assunto, assim, você deixa terminar com algum insight, alguma mensagem que você quiser deixar pra galera que tá assistindo ou ouvindo a gente. Quer começar, Sandy? Passar para os meus colegas. Fala assim, o Sandy pode falar. Se você precisar de um violão, fala no microfone que o violão vem. Fala comigo. Muito boa essa, Sandy, muito boa. Eu já fiz isso uma vez, mas não foi tão mal assim. Eu tava celebrando um casamento de uma ovelha de um pastor amigo meu. E eu ia lá nele, mano, vamos fazer junto, vamos fazer junto. Ele, não, tá bom. Na hora da ceia, na hora da ceia no casamento, gente, esse momento, eu queria chamar o pastor fulano pra vir. Aí ele não pode dizer não. Mas aí não foi tão assim, foi pra promover, aqui, né? Sabe que músico não gosta de emprestar instrumento mesmo. Não gosta. E até porque é interessante cada músico ter o seu. Aqui te liga ontem, ou foi ontem. Pastor, a gente tá sem pratos, você poderia emprestar os pratos, né? E os pratos não são meus, é do meu batera, e eu disse, podemos sim. E fui comunicar pro meu baterista, né? Fui comunicar. Os pastores pediram os teus pratos, tem uma notícia para te dar, os pastores pediram os teus pratos. E aí eu vi a reação dele, né? Eu queria sentir a reação dele. Aí ele, por favor. Aí ele emprestou numa boa, não, vamos lá deixar os pratos. E quando chegou já tinha os pratos. A igreja tinha conseguido uns pratos aí. E os pratos que eles conseguiram não eram bons e ainda estavam rachados. Só que o meu baterista, quando soube dos pratos, ele poderia ter dito, já estão, vamos embora, né? Não, ele foi lá... Não, isso seria tranquilo. Seria tranquilo. Mas o que eu achei legal da parte de Samuel é que ele foi lá, subiu lá no cara e disse, tu quer tocar com os meus pratos? Entendeu? Aí ele falou assim, não vai dar tempo, deixa esses aqui mesmo. Mas toca com os meus, eu coloco pra você aqui. Então assim, ele ainda insistiu pra estar. Aquilo mexeu comigo, entendeu? Porque a gente já não vê isso hoje no meio dos músicos, entendeu? Você elogiou ele? Cara, eu não elogiei ele, não. Você vai fazer igual aquele pastor que anos depois elogiou pra sua esposa. Não, eu honrei ele ontem à noite com a banda. Legal. Sobre essa atitude dele. Boa. E eu, então, Fez melhor, falou em público. Então eu inicio a minha fala, né?
com o meu Pix. Coloca ali, ó. O que colocar na sua lápide? Eu vou colocar o meu Pix. Contribua com os meus entes queridos. Esse é o que sobe no altar para adorar. Eu vou usar ela, hein, meu? Vou usar ela. Então eu inicio dizendo que eu oro, né? Eu acho que é a nossa luta diária, é a minha, do pastor que cuida de músicos, que cuidar de pessoas, de jovens já não é fácil. Nós somos pastores jovens também, né, sabemos. E cuidar do jovem músico mais difícil ainda, né? E é aquilo que, uma mensagem que eu trouxe nas oficinas que eu palestrei aqui, que é nós voltarmos àquilo que a gente chama de essência da adoração, quando nós olharmos para os valores que nós temos. E a gente tem valores, e a gente não está fazendo porque estamos vendo alguém fazer. Eu não estou dançando porque vejo a Luciana, a Adriana e as demais bailarinas, né? Não estou cantando porque eu vejo hoje o Casa Worship, o Alessandro Vilas Boas, o Hillsong United e outros cantores. Eu estou adorando porque eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, eu sei para onde eu vou, eu tenho um caminho, eu tenho uma origem, eu tenho um destino. E se eu tenho uma origem, tenho um destino, então eu canto com conhecimento, eu canto com fundamentação. Então eu entendo que eu estou ministrando a Deus, mas que essa minha ministração ela vai se tornar poderosa, profética, que a gente chama de adoração profética, quando isso é carregado dessa autoridade. E aí a gente ensinou um pouco aqui sobre os resgates do princípio da honra, né? Nós honrarmos uns aos outros de fato, e esse exemplo aqui é isso, eu não ter inveja de você porque você é melhor do que eu na banda, ou não poder contribuir para que a tua ministração seja uma ministração que vai causar um efeito, porque eu estou pensando no propósito e não aqui na situação em si. Então eu penso no resgate da honra, por isso que eu falei que a gente não vê mais poder de Deus nas ministrações, porque um paralelo que eu fiz foi quando Jesus entrou na sua terra natal e as pessoas disseram, é o filho do carpinteiro, né? Ou seja, não precisaram xingar ele, não precisaram fazer nada disso, só precisaram desonrá-lo, tratar ele como comum. Eu acho que nós estamos com aquilo que a gente chama de a maldição da familiaridade. Nós estamos tão familiares aqui uns com os outros que eu já não te honro mais, que eu já não te respeito mais, eu não quero o melhor para você. E ali a Bíblia diz que ele foi impedido de manifestar poder. O homem mais poderoso do universo é como se pegasse o Thor e ele não conseguisse jogar o martelo. O homem mais poderoso do universo foi impedido de operar milagres e maravilhas por conta de uma falta de honra. E às vezes nós estamos assim, no meio artístico está muito assim. Então eu acho que eu oro para que nós resgatemos a honra entre uns a honra real, né? A honra. Não é a honra do palco, não, é a honra da relação, né? Justamente. A honra do dia a dia. Porque para honrar no palco tem um monte de gente que gosta de fazer isso. Considerar você maior do que eu. Exatamente. Justamente. Legal. Obrigado, Sandi. Fala, Tiagão. Ou Israel, vocês que mandem. Eu quero deixar aqui, né, no encerramento, uma história muito bonita da Bíblia que me ensina muito, que é a história de um jovem que tinha tudo, muito rico. Ele chegou para Jesus, a gente conhece a história, ele disse, o que eu farei, bom mestre, para herdar a vida eterna? E Jesus questionou ele a respeito da bondade, por que ele estava dizendo aquilo, se Deus, só Deus era bom. E aí Jesus traz alguns ensinamentos para ele, e o que me chama muita atenção nesse texto é que aquele jovem queria a vida eterna, entrar na vida eterna, e ele tinha todo o dinheiro do mundo, o dinheiro que talvez eu gostaria de ter. Ele tinha toda a espiritualidade, porque ele era ético, ele era espiritual, ele era litúrgico, crente, e talvez ele teria a espiritualidade que eu gostaria de ter. Ele ficou esperando Jesus, cara. Imagina o tanto de gente que ele ficou esperando. Ele teve a coragem de questionar Jesus, de indagar Jesus, que é uma coragem que muitas vezes nos falta de poder se abrir totalmente. Verdadeiramente, né? Ser autêntico. Aquele jovem tinha toda a vitalidade, porque ele era jovem. E a gente vai ficando velho, vai perdendo a vitalidade. Então ele tinha toda a vitalidade que talvez todos nós gostaríamos de ter por muitos anos. Aquele jovem tinha tudo que nós gostaríamos de ter. Mas Jesus questiona ele, fala assim, te falta uma coisa. Vá, vende tudo e entrega
aos pobres. Quebrou o cara no meio. O que me ensina nesse texto, eu gostaria de deixar isso como reflexão para os ouvintes aqui, ó, os espectadores, né, que estão assistindo, é que a verdadeira adoração, ela não está pautada naquilo que eu faço ou aquilo que eu recebi, mas na entrega, na minha consciência de entrega. Aquele jovem foi embora, cheio de tudo que nós gostaríamos de ter, mas ele não entregou, porque aquilo que é poderoso, aquilo que conta no reino, não é aquilo que eu recebo, mas é aquilo que eu entrego. É verdade. Então acredito que é isso que tem me mexido com a minha cabeça. Todas as vezes que eu subo no palco, tá preparado para entregar tudo? Porque é isso. É entregar as minhas preferências, é entregar aquilo que eu acho que sei, aquilo que acho que domino, é entregar tudo e ser totalmente dependente dele. Boa, top. Thiago. Bem, eu vou compartilhar do que ficou para mim, pode ser que sirva para outro também. Eu diria uma frase assim: seja sincero com o seu coração. É o que eu aprendi hoje, nesse momento que a gente esteve aqui. Para que você está adorando? Eu estou lá porque eu estou adorando o Senhor. É de verdade isso? Então você não precisa da plateia. Se essa é a sua pegada, você não precisa da plateia. É você e Deus. Fica até melhor, você não tem a pressão da sociedade, você não tem a pressão da perfeição. Da performance, né? Da performance. Então faz isso de outro jeito. Onde está o seu coração? Então o seu coração está para a plateia? Você quer que a plateia, que o irmão que está sentado no banco receba mais de Deus? É verdade mesmo? É verdade ao ponto que se na hora de ministrar alguém chegar e falar assim: eu vou fazer isso no seu lugar, e essa pessoa fazer melhor do que você e a plateia receber mais do que se fosse você vai ficar feliz? Uhum. Porque se você não ficar feliz, você não está sendo verdadeiro. Se você quer que você que seja o agente para que Deus faça, então você não está pensando nele, você está pensando em na você. Promoção da na unção, sua promoção, sobre sua vida. Então, onde está teu coração, amigo? Enquanto você não achar teu coração, você vai continuar dando tiro em lugar errado. E você não sabe onde você quer chegar. Então se coloque no lugar certo, deixe que o Senhor te use, porque a adoração é um serviço mesmo. O ministro de louvor, ele está servindo, ele está ali para esse fim. Enquanto ele não está servindo, ele não serve. É isso. Que legal, e as três colocações têm tudo a ver, elas estão completamente conectadas. Isso é honrar, isso é repartir, é entregar. Maravilha, obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Eu acho que foi um papo muito bom pra gente. Nós não temos que trazer resposta, né? A gente tem que trazer inquietação, né? As pessoas precisam de inquietação para ir buscar, para ir pensar, para ir estudar, né? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado aí, você que está assistindo, você que está ouvindo. Deus abençoe você e sua casa. Quer deixar o arroba aí? Inclusive acabei de lançar uma canção no YouTube. Legal. Né? Você Qual pode canal? acessar lá, Pastor Sandy Gerry, né? Sandy Gerry. Nós temos uma canção lá, vamos lançar outra semana que vem. Massa. E no Instagram também, Sandy Gerry. E eu conto com vocês lá. Curta e compartilhe. Isso aí. Eu nunca seria convidado para ministrar para esse pastor. Não mexo no meu Instagram, não tem movimento. Deus abençoe vocês, viu? Eu também sou ruim disso. Perdoados estão os teus pecados. É o perfil pessoal mesmo, né? Que é Israel Meire. 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 E lá eu tenho tentado influenciar a minha geração com conhecimento teológico, que eu acredito que transforma, né? Com a plataforma Reforma Musical também, trazendo ensinamentos sobre adoração, e é isso. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado aí, Jorge, o pessoal da agência aí. Obrigado o Festival Rema que proporcionou isso pra gente. Deus abençoe vocês. Valeu. Valeu.